Bom dia, trabalhador e trabalhador de Volta Redonda. E, se a hora permite, bom dia, trabalhador e trabalhador do Brasil. Hoje, com muito orgulho, a gente está aqui começando esse projeto chamado Democracia Verde, um programa para falar de meio ambiente, para falar de sustentabilidade, para falar do porquê é relevante a gente estar discutindo isso, e também para fazer entender que não existe uma sustentabilidade humana sem a sustentabilidade ambiental. Hoje, meu nome é Rodrigo aqui, Rodrigo Beltrão, militante ambiental, participo da Associação Popular por Direitos. A minha companheira aqui é a Nena Dupré, vai se apresentar agora. Oi, Rodrigo. Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres desse Brasil, os adolescentes que gostam de escutar a gente. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa Democracia Verde para falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre a nutrição, sobre coisas que interessem a vocês. Nós, humanos, precisamos nos conectar com o meio ambiente. É importante que a gente tenha essa conexão, que a gente tenha essa proteção ao meio ambiente. Então, nós estamos aqui hoje começando uma nova jornada, que eu espero que tenha muito sucesso, que vocês apoiem, porque essa é a nossa jornada dos humanos. Nós protegendo o meio ambiente, porque o meio ambiente nos protegerá. Toda essa situação que nós vivemos hoje custa o que custa a não proteção do meio ambiente. Então, estamos aqui, eu e Rodrigo Beltrão, trocando, né, Rodrigo? Conversando sobre o meio ambiente e sobre o que faremos aqui nesse programa. E acho, aproveitando então a dobradinha, com muito prazer de estar aqui também, aliás, acompanhando com a Nena, a gente tem que entender que o mundo, ele é uma coisa que traz responsabilidade para quem vive nele. E a responsabilidade que nós temos enquanto indivíduo, obviamente, é muito importante, mas nós temos que entender que nós, como indivíduos, primordialmente, fizemos um coletivo. Nós somos um coletivo. É a responsabilidade coletiva que é a nossa meta. A gente tem que fazer o coletivo e dar consciência para esse coletivo de que nós somos responsáveis por fazer as mudanças, as melhorias e tudo que a gente precisa fazer. Então, nosso programa vai vir toda segunda-feira, de 10 às 11 da manhã, nas nossas redes da Oposição Metalúrgica, no Partido Verde, e a gente vai estar aqui debatendo notícias, análises e entrevistas com pessoas e personalidades que possam somar nesse entendimento que a gente está propondo. Gostaria de falar com a Nena agora sobre como funciona a questão do meio ambiente, se você for levar em consideração essa pandemia de Covid que a gente tem vivido há mais de um ano e que, na soma brasileira, já levou mais de 300 mil de nossos irmãos e irmãs. Então, Rodrigo, é importante que a gente preserve o meio ambiente. Esse é o objetivo nosso, do nosso programa, não é? A gente quer levar para vocês o conhecimento do meio ambiente. O que é o meio ambiente? O meio ambiente somos nós. O meio ambiente são as águas, é a terra, são as árvores. Eu vejo que as cidades cada vez mais cortam suas árvores, poluem seus rios, e isso traz doença para dentro da nossa casa. Quando você não preserva as suas florestas, quando você corta as suas matas, corta as suas árvores, o que acontece? Os animais que vivem ali, eles vão procurar comida, eles vão vir para dentro das nossas casas, eles vão vir para o ambiente urbano em busca do que comer. E ali eles vão trocar doença, não porque eles queiram, é porque é o natural da terra, é isso que acontece. Então, a preservação da floresta, das matas, da água, principalmente da água, é importantíssimo para a gente evitar pandemias. É muito importante isso. Então, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que vocês compreendam que nós, humanos, fazemos parte do meio ambiente. Nós não vivemos sem o meio ambiente, o meio ambiente também não sobrevive sem nós. Agora, tem um ditado antigo de uma amiga que ela diz: Deus não se vinga, mas a natureza se vinga. E hoje é a natureza se vingando do tanto descaso que nós fizemos, de tanto descaso que nós tivemos pelo meio ambiente.
É impossível, nem as águas a gente preserva, nem o ar que a gente respira. A gente não vive sem o ar. Nós vivemos aqui numa cidade de Volta Redonda que você não tem ar para respirar. Então, isso é importante, essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Que o meio ambiente nos proteja e que nós também vamos proteger o meio ambiente. Por isso, nós estamos aqui divulgando o meio ambiente. Viu, Rodrigo? Eu acho que você podia falar um pouco disso também, do que você que é jovem. Eu estou nessa batalha desde 86, que eu sou ambientalista, sou do Partido Verde, ajudei a fundar o Partido Verde aqui no Sul Fluminense. Então, eu venho nessa batalha como militante ambiental, mas já plantamos muitas árvores na beira do Paraíba, mas a gente não alcança, tem todo mundo ter essa consciência. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência que é bom preservar o meio ambiente, nós não teremos meio ambiente. E teremos só doença, né, Rodrigo? Com certeza, né, mas com certeza. E acredito que um ponto focal da sua fala tenha sido a própria questão da consciência. Entendendo a questão da consciência, não vejo uma capacidade individual dos nossos moradores da Terra, digamos assim, de cada um por si só conseguir produzir uma autoconsciência que não passe por um projeto político, que não passe por políticas públicas, que não passe por educação básica, média e superior, que não passe por um projeto de país. O nosso país tinha tudo para ter um projeto e continua tendo, por mais que o avanço da destruição esses últimos 2 anos tenha sido realmente implacável. Mas, levando em consideração o potencial, não o momento horrível em que nós estamos vivendo nesses últimos anos, entendemos que o Brasil tem uma capacidade tremenda de produzir alimento, de produzir ciência, de ser uma potência agromolecular, de conseguir produzir conhecimento científico, acadêmico, que vai transformar a vida da população de base. Então, assim, a consciência ambiental, ela precisa vir de políticas públicas sérias, de atuação política séria. Então, por exemplo, estar aqui com a Nena, para mim, pessoalmente, é uma grande honra, porque, da mesma forma que ela disse, desde a década de 80, ela tem construído uma luta ambiental para conseguir fazer, de fato, essa conscientização pelos meios devidos, pelo meio legítimo que a sociedade escolhe, porque uma democracia é a escolha social para representar, prosperar, ter dignidade, como a nossa Constituição propriamente diz. Então, ela faz essa luta há mais de 30 anos. E é uma honra estar aqui com ela. Mas se você abre a sua visão, você olha para as nossas representações, você olha para a nossa classe política, da mais ralé até a mais alta corte, você vê que não existe boa vontade política de se fazer a conscientização ambiental. Porque a manutenção da forma de poder onde a gente vive hoje é feita em cima da destruição ambiental intensiva. Desde 1500, a gente tem revezado ciclos de economia insustentável, predatória, cercada, destruindo toda a dignidade do povo indígena, destruindo a dignidade do povo negro, destruindo a dignidade até dos pobres da Europa, destruindo tudo. Cercaram o Nordeste com cana-de-açúcar, desertificaram o Nordeste, foram explorar ouro em Minas Gerais. Hoje a gente viu a consequência de exploração mineral sem consciência, né? Tal qual 2 barragens explodiram e destruíram, mataram um rio inteiro, um dos mais importantes do Brasil. Vieram para o Sudeste plantar café. Eu não sei, quando eu pego a Dutra, eu olho para a rua, para o ambiente da Dutra, e é só morro pelado, sendo que aquilo aqui era uma mata atlântica maravilhosa. Tudo isso foi destruído intensivamente pelo café. Então, quando a gente entende a nossa mudança de ciclo econômico, a nossa mudança de mentalidade, você vê que a mentalidade não muda. Muda só o objetivo específico do lucro. Então, para fazer essa consciência ambiental existir, a gente tem que ter consciência de classe e consciência política, para a gente estar conseguindo, de fato, contrabalancear 500 anos de abuso consecutivos, indiscriminados e velados
contra o nosso meio ambiente, contra a nossa própria dignidade. Até porque não existe dignidade social, individual, se a dignidade do meio ambiente não for preservada. Porque a gente só tem esse lugar para viver. Quando você joga um lixo fora, você não está jogando fora, você está jogando só em outro lugar onde a sua vista não alcança. E as prefeituras, inclusive da cidade da qual a gente está falando, diz que coleta 98% do nosso esgoto, que coleta nosso lixo. Agora, sintaticamente falando, coletar não é tratar, né? E se você coleta e simplesmente joga tudo o que você coleta no rio direto, o que você está mudando é o atravessador, não o fato. Então, aliás, falando em ameaças graves ao rio que acontecem em Volta Redonda, vou puxar para a Nena, que conhece ponto a ponto da nossa história aqui e entende a questão da, por exemplo, da montanha de Escória, que se localiza nas margens do rio, não param de chegar caminhões e todo dia tem chance dela cair e a gente conseguir matar o Rio Paraíba do Sul, a gente conseguir destruir o abastecimento de água de Volta Redonda até Campos Goytacazes. Então, Rodrigo, falar um pouco do Paraíba. Eu tenho uma paixão muito grande pelas águas, pelos rios, né? Porque sou filha de pescador. Então, meu filho é engenheiro de pesca. Muita gente nem ouviu, nem sabe o que é engenharia de pesca. A engenharia de pesca é uma ciência que trabalha com os recursos do mar. Então, eu tenho uma paixão pelas águas. E esse rio Paraíba, que banha o sul fluminense, me incomoda muito a poluição. A maioria das cidades, ele nasce lá em Areias, que é uma cidadezinha com 6 mil habitantes, mais ou menos, no interior de São Paulo, perto de Queluz, ali, bem acima da Dutra. E ali ele nasce, mas é um córregozinho, assim, um filete d'água límpida, que você pega ali e toma. 10 quilômetros já chegando ali em Areias, Silveiras, ele começa a receber esgoto. Aquelas cidadezinhas pequenas ali por onde passa, que ali ele não chama Paraíba, ele chama, acho que Piratininga, que vem coletando, ele não vem crescendo em água, ele vem crescendo em esgoto. 100% dos esgotos dessas cidades vão para o Rio Paraíba, sem tratamento nenhum. Eles saem em dutos, assim, jorrando no rio. Então, nós temos 90% das cidades ribeirinhas que estão aqui na beira do Paraíba jogam esgoto no rio. Nenhuma cidade, como Volta Redonda, Barra Mansa, não trata esgoto. Aí eles falam para a população assim, mas nós coletamos 98% dos esgotos. Coletar significa que eles pegam o esgoto na sua casa, jogam numa estação de tratamento que não funciona e jogam in natura esse esgoto para o rio. Então, aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, em torno de 70% a 80% desse esgoto é jogado in natura para o rio. O que a única cidade do Vale do Paraíba que trata adequadamente seu esgoto é São José dos Campos, no interior lá de São Paulo. É onde tem o rio, é onde tem a Embraer, a nossa fábrica de aviões aqui. Então, ele vem desde quase que um pouquinho depois da nascente, coletando esgoto. Quando ele chega lá no Rio de Janeiro, que ele fornece a água do Rio Paraíba para o Rio Guandu, que leva para a represa do Guandu ali, que a água é tratada, não é água tratada, é esgoto tratado. Por isso, essa crise hídrica que há no Rio de Janeiro, na capital. Ali, eles tratam esgoto para transformar o esgoto em água para dar para as pessoas tomarem banho, beber. Isso é um absurdo. Por que o Brasil não trata o seu esgoto? Isso é no Brasil inteiro, não é só aqui no Vale do Paraíba. Isso é uma luta que a gente tem que empreender. Os políticos, eles têm que tratar do esgoto. O tratamento do esgoto quer dizer menos doença, mais alimentos. Os peixes, tinha tanto peixes no Paraíba. O Cafu, que é nosso amigo, fala do jacaré de papo amarelo, que não existe mais. Onde que se viu jacaré de papo amarelo no Paraíba? Só no século passado. A gente precisa trazer as águas limpas do Paraíba de volta. Isso é importante,
para a preservação humana. A preservação do rio está diretamente ligada à preservação humana, porque nós precisamos de água para beber, precisamos de água limpa. Uma cidade como é Nova York, eles bebem água da torneira. Eles abrem a torneira e bebem água. Por que nós não podemos fazer isso no Brasil? Por que nós temos que morrer de doença? Por que nós temos que morrer intoxicado por causa das águas poluídas dos rios? Isso é um absurdo. O Rio Paraíba, ele vem lá do interior de São Paulo e deságua lá em São João, que é depois de Campos, direto no mar. Olha a poluição que ele leva para o mar. Então, nós estamos aqui essa é uma luta ambiental que eu, se Deus quiser, vou fazer antes de morrer. Eu vou lutar muito pelas águas do Paraíba do Sul, que elas não sejam poluídas. Nós temos políticas públicas que discutem o Paraíba, mas não tratam do Paraíba. O Paraíba, ele não precisa de discussão, ele precisa de tratamento das suas águas, tratamento do seu esgoto. Essa é uma das fontes de doença nas periferias das cidades. São as águas, esgoto de céu aberto, isso traz doença. Nós precisamos tratar a água para que a gente traga saúde para a população também. E isso é que demanda essas pandemias. A natureza está esgotada, a natureza não aguenta mais. Ela está pedindo socorro, quer dizer, ela já pediu socorro há muito tempo. Agora ela está demonstrando que ela tem um poder muito maior que o nosso. E quando ela quer, ela transforma nós, humanos, em simples serviçais através dessas pandemias. Agora nós estamos aqui, presos dentro de casa, não podemos fazer nada, e temos que ficar assim mesmo, não é? Procurando remédios, enquanto a gente podia tratar melhor a natureza e não teríamos tantos problemas como estamos tendo hoje. Rodrigo, eu vou passar para você falar mais um bocadinho do Rio Paraíba ou de outra questão, porque nós aqui nesse programa, nós vamos tratar de economia solidária, nós vamos tratar não só do meio ambiente, mas nós vamos tratar de nutrição, de poluição, de tudo que diz respeito, que traga para a gente um lugar de bem viver, umas cidades mais limpas, com mais água pura. Olha, é um sonho, mas a gente pode conseguir, né, Rodrigo? É claro que a gente pode. Puxando no final da sua fala, só para generalizar uma questão, você falou do Cafu com o jacaré de papo amarelo. É muito engraçado, porque é intergeracional esses movimentos com a natureza, né? Só que, para você ver, a intergeração, ela faz com que a coisa se aumente. Ele via jacaré de papo amarelo. Eu, quando era criança, jogando bola com meus amigos na quadra, um dia olhei para o rio, a gente estava a quadra do lado ali do rio, a gente olhou e tinha um gigantesco cardume de peixe-morto boiando, e não parava de passar. Era, na época, aquele vazamento de resíduo químico da Servates, lá de Resende, que em Volta Redonda já tinha levado uma quantidade massacrante de peixe. Então, e você falou também da questão da Embraer, né? Lá no começo do Paraíba, de onde nasce essa questão. É engraçado, porque a Embraer ficou recentemente muito em voga e sobre a sua privatização, sobre como vai funcionar isso. Agora até foi freado, eu acho, pela Boeing, não tive os últimos andamentos, mas a Boeing quebrou tão feio com essa questão da pandemia que não teve mais como manter essa promessa. Não me recordo agora, a gente pode ver isso. Porém, você vê como que o processo de privatização ele é sintomático nas pioras generalizadas da nossa qualidade de meio ambiente. Por exemplo, você fala da SEDAI. Quando você fala da SEDAI, a gente leva em consideração que ela é pública, mas ela está sendo absurdamente depredada, ela está sendo absurdamente sucateada para que se haja uma justificativa plausível para se fazer uma privatização dela. E se vocês acham que isso ajudaria de fato, veja o para trás do nosso Rio Paraíba, porque para trás do nosso rio mostra um pouco para trás na história e para trás em como a gente retrocede. Porque, por exemplo, a CSN, hoje ela faz os crimes que ela faz da forma
descarada que ela faz, aliás, a gente denunciou outro dia nas nossas redes sociais, uma coluna de fumaça laranja, tóxica, saindo no meio do centro urbano de Volta Redonda, para você ver como é descarado. Essa companhia foi vilipendiada após um momento de luta política, de greve, por conta das ameaças que ela representava e os seus trabalhadores representavam para o status vigente, pelas nossas lideranças, pela nossa capacidade, pela nossa... a gente criou o Brasil moderno, Volta Redonda. Não existe arranha-céu em São Paulo que não tenha sido feito com aço de Volta Redonda. Não existe lugar nenhum no Brasil urbano, porque não é o Brasil real. O Brasil urbano não é o Brasil real. Mas todo o Brasil urbano foi fundado em cima do esforço do metalúrgico de Volta Redonda e com o aço que ele produziu. Hoje, você vê a empresa lucrando trilhões, você vê trabalhadores recebendo pouco, você vê uma degradação ambiental insistente e você vê um trato com o Rio completamente indiferente. Voltando até no que eu já tinha falado, eu acho que a CSN, enquanto culpada de poluição ao nosso rio, eu acho que o maior crime que a gente pode estar falando sobre isso é aquela montanha enorme, maior do que todas as montanhas naturais de Volta Redonda, só de resíduo químico tóxico industrial. É o lixo do lixo da produção de aço da CSN. E é legítimo, em alguma visão, sendo que legalmente ela já foi obrigada a parar e reverter o processo de acumulação de escória, ela acha legítimo, em algum ponto, continuar mandando caminhões de escória a 3 a 8 metros do rio, num bairro absurdamente povoado, periférico. Ela acha digno, ela acha isso razoável. Enquanto, na época, onde pré-privatização, existia a capacidade da cobrança popular para que aquilo não acontecesse. Não digo melhor ou pior, mas eu digo mais palpável. O povo tinha como entrar e falar, o povo tinha voz, existiam vozes. Agora, a privatização, entenda, uma empresa privada, ela tem o objetivo único de lucro. Agora, se você bota uma empresa que quer o único objetivo de lucro para comandar a logística da Companhia Siderúrgica Nacional, que fornece o nosso aço, para comandar a logística da Vale do Rio Doce, que é uma empresa mineradora que era para estar produzindo nosso progresso e hoje mata um rio inteiro. E a CSN está seguindo pelo mesmo caminho. Então, você vê que não é a solução. De forma alguma foi uma solução. Você sabe, se vocês, espectadores, sabem qual era o regime jurídico da capitania hereditária? Uma PPP, uma parceria público-privada. Em 1503, para deixar claro que isso começou a acontecer no século XVI, uma PPP no Brasil. Vimos, pela história e pela razoabilidade, que não deu certo. Em nenhum momento isso deu certo. Nós temos um país continental, com recursos abundantes, com tudo que a gente pode imaginar de potencial ao máximo, e não temos uma reforma agrária. E não temos, em pandemia, um auxílio emergencial digno. Temos uma Constituição que prevê todos os nossos pontos de dignidade e uma política que não pratica a própria Constituição. Nós vemos juízes tomando partido, elegendo políticos, se elegendo de tabela, achando que o povo vai aceitar isso. Como o povo pode aceitar isso se não for por falta de educação básica, por falta de política pública, que esses mesmos não implantaram nesses últimos 500 anos? Se a gente acha que é muito longe falar de 500 anos, vejam famílias que hoje governam estados que eram escravocratas, no século XVIII, XVII. Não existe razoabilidade com essa política sendo implantada, até porque 300 mil mortos na conta dessa política em um ano. Acho que o Brasil não tem capacidade de suportar isso. Volta Redonda bateu essa semana 500 mortos. 500 amigos, 500 irmãos, 500 pais, 500 mães.
tiveram que trabalhar porque o prefeito acha que o lockdown é só uma férias e prefere não fechar, deixa quieto. Depois se diz decepcionado. Decepcionado com ele mesmo. Decepcionado com a falta de vergonha na cara dele mesmo. Essa é a prefeitura que diz que coleta 98% do esgoto, mas trata menos de 40%. Essa prefeitura que fornece saneamento básico para 40% da população, as mesmas 40% que tem o esgoto tratado, e os outros 60% não chegam nem perto de ter isso. A desigualdade social de Volta Redonda, ela não é uma ficção. E olha que Volta Redonda é uma das melhores cidades do estado, sendo muito sincero, para você ver como a nossa realidade é catastrófica. Porque se Volta Redonda já é um colapso hoje, imagina cidades que não têm estrutura que nem Volta Redonda tem, que não foram planejadas, que não foram criadas como a siderúrgica, que era para fornecer o progresso, que tinha companhias de engenharia pela própria cidade, que os trabalhadores eram valorizados, ouvidos, o maior sindicato da América Latina, a maior sala de cinema da América Latina, o maior clube da América Latina de público. Como a gente podia ser tão grande na década de 50 e hoje está nesse caos? Eu não consigo entender qual é o nível de destruição, autodestruição que a gente se implantou para, em 60 anos, destruirmos tudo que construímos. Então, Rodrigo, você ficou entusiasmado aí com a questão política, mas é isso mesmo, você tem toda a razão. A privatização acabou com a cidade, acabou porque não foi a CSN privatizada, eles privatizaram a cidade inteira. Fernando Henrique deu de bandeja a CSN os seus terrenos, os seus clubes, a mata, a Floresta da Tijuca, foi tudo dado para a CSN. Quer dizer, o lucro pelo lucro, não tem um olhar para a cidade. O presidente da CSN, ele não mora em Volta Redonda, ele mora em São Paulo. Ele deveria ser obrigado a morar lá em Volta Grande, onde está a montanha da escória, que tá, aquela montanha a qualquer hora cai dentro do rio. A escória é o que sobra da produção do aço. Ela tem um chorume está entrando na terra, contaminando todo o lençol freático, contaminando as águas, que já estão tão contaminadas. E esse presidente da CSN, esse Steinbuch, que tem um nome até bem importantão, ele não tem noção do mal que ele está fazendo para essa humanidade. Principalmente para essas pessoas que moram ali em Santa Cruz 1, Santa Cruz 2, Santa Cruz 3. Além do ar poluído, porque ali, quando bate o vento, aquela montanha de escória traz a poluição para dentro da casa das pessoas, ele polui também ali a água, aquilo ali, ele só vai, o carioca, o povo do Rio de Janeiro, o povo do estado fluminense, eles só vão acordar quando aquela montanha de escória cai dentro do Rio Paraíba. O Rio Paraíba já está em crise, imagine uma montanha de escória caindo lá dentro. Esse é um absurdo, e você tem toda a razão. A Deise está falando aqui que nós não temos coleta seletiva em Volta Redonda, não temos mesmo. Poucas cidades eu acho que tem coleta seletiva. A coleta seletiva, a gente separa o lixo aqui de casa. A gente separa, coloca em sacos separados na porta de casa. Como as cooperativas não estão funcionando, elas não estão funcionando por falta de estrutura, de políticas públicas. Eu soube de uma notícia que vai ter agora, mas até hoje eu não vi nada. Então, esse lixo que você separa, ele é colocado dentro do caminhão da prefeitura e levado para o mesmo local. Então, a coleta só é seletiva porque acontece dentro das nossas casas. Para fora das nossas casas, quando vão para os caminhões, ela não acontece mais. Então, essas questões ambientais que a gente tem que ver. Quando a gente vota num governante, a gente tem que saber o que a gente quer para a cidade. Eu gostaria que todos fizessem um exercício. O que a gente quer para uma cidade? Como é que seria a cidade sua dos seus sonhos? Aí você olha para aqueles políticos e pergunta assim, quem realizaria meu sonho aqui? Uma cidade com parque, com áreas de piquenique para levar meus filhos, com margem de rios desassoreados,
que pudesse ter na margem dos rios. Existe um programa, um projeto chamado Singapura, que as margens dos rios foram transformadas, fizeram um jardim que absorve a chuva, evitando as enchentes, com aquelas pedras que chama gabião, em vez de acimentar o rio, sufocar esses rachos pequenos que entram dentro da cidade, como o Rio Brandão. É um absurdo isso tudo. Então, o governante, ele tem que olhar para isso, ele tem que fazer uma política pública que privilegie o povo. O que é bom para o povo? As pessoas não têm que votar em pessoas que pensem nisso. O que seria bom para mim, para minha cidade, uma cidade que eu tivesse orgulho de viver. Não orgulho pelo que ela foi, mas orgulho hoje pelo que ela é. Aqui nós estamos vivendo uma situação extremamente grave na questão da poluição, da falta de cuidado da cidade, a quantidade de carro que polui o ar, além da CSN. Por quê? Porque não temos transporte coletivo, não temos ciclovias, nós estamos todos sucateados. O transporte coletivo, o prefeito abre o comércio, mas ele não se preocupa como esses trabalhadores vão para o seu trabalho. Como é que eles vão? Eles vão feito lata de sardinha. E a pessoa que está ali comandando o ônibus, que agora nem tem mais cobrador, é só mais motorista, ele também vai ali naquele aperto, naquela disseminação naquela disseminação de doença ali. Nós temos tuberculose voltando para as cidades. Então, é preciso, é necessário que exista um político correto, responsável, que olhe para a cidade, que faça. Até perco a fala de tão ansiosa que eu fico, de um governante que olhe para a cidade, que façam obras que privilegiem o meio ambiente, não importa que elas não apareçam. Não tem que fazer a obra só porque aparece, cimentar. É isso que hoje nós fazemos. A gente tem que ter um outro olhar para as cidades. A gente está vivendo numa situação extremamente grave nesse país. Essa pandemia, essa tristeza de ver 3 milhões de pessoas que passam fome. Como é que um país que a minha mãe dizia que era o celeiro do mundo, que quando eu tivesse meus netos, o país seria o celeiro do mundo, e eu acredito que sim, ele não tem, ele deixa 3 milhões de irmãos nossos, de famílias nossas, passar fome. Essa é uma tristeza muito grande. Isso, aí a gente tem que reverter isso, e a gente só vai reverter isso com políticas públicas sérias, consistentes, que olhe para o povo, que veja quem é esse povo tão sofrido, desde lá da escravidão, conforme fala o Rodrigo. Olha quantos anos, 500 anos, que nós temos o senhor de engenho e os escravos. É isso. Diz aqui o Gabriel que a CSN lucrou 4 bilhões de lucro em 2020. Agora eu pergunto, quantos bilhões desse ela coloca na cidade de Volta Redonda? Ela não gosta nem de pagar os impostos que ela deve. Ela quer fazer troquinhas aqui em Volta Redonda. Ela não gasta um tostão. Desses 4 bilhões, ela não gasta centavos no meio ambiente de Volta Redonda. Isso é uma responsabilidade dela. E cabe a nós, da população, chamar ela a essa responsabilidade. Que ela cumpra o dever dela de tratar bem a cidade que lhe dá tanto lucro. É isso que nós devemos fazer. E ela tira dos trabalhadores, ela tira tudo que pode tirar. Tudo que ela pode tirar, ela tira. Ela visa o lucro pelo lucro. Não tem as pessoas enriquecem só porque tem dinheiro, não tem produtividade, é lucro. Nós queremos lucro, nós queremos dinheiro para aplicar dinheiro, para ter mais dinheiro. Aonde que vai nos levar isso? Isso é uma discussão também que a gente vai ter que fazer. E a gente espera muito que a gente aqui nesse programa, eu e o Rodrigo, possamos discutir muitas coisas para trazer um viver melhor para nossas cidades. Nós precisamos umas cidades melhores, umas cidades menos poluídas e mais ambientalmente correta, com sustentabilidade.
É isso que nós esperamos, não é, Rodrigo? Ah, com certeza. E já estava com a minha fala aqui pronta, mas você citou um assunto que eu não posso deixar passar batido. Se tem uma coisa que é uma prática recorrente para os nossos grandes milionários no Brasil, é não pagar imposto, né? Existe um desejo de sonegar muito grande em cima do grande capital brasileiro. É incrível. É como se eles não conseguissem observar o óbvio e entender que o lucro deles é por causa do esforço e do trabalho dos brasileiros que trabalham para eles. Eles não são nada, meramente administradores de uma estrutura. E como administradores de uma estrutura, têm a indecência de acreditar que não precisam pagar impostos, que precisam fazer lobby no nosso governo federal para que o governo federal isente os nossos grandes empresários, bilionários, de pagar o imposto. Enquanto o nosso imposto sobre o consumo leva quase metade do nosso salário mensal. Enquanto o imposto de renda leva 3 meses, 4 meses do seu salário. Para o povo, é torcer até sair a última gota. Para o empresário, para o milionário, para o empresário não, eu entendo, existem empresários muito honestos no Brasil, que não prosperam, porque são esses milionários que travam toda a burocracia, travam toda a forma de empreender, até mesmo. É revoltante. Aí eu fico pensando, porra, tão revoltante vontade de sair dessa situação, né, ir para uma praia. Aí eu lembro que a gente não pode ir numa praia porque a gente tem 300 mil mortos e uma política que simplesmente não permite a gente acreditar em uma saída. Mas aí eu penso, pô, beleza, a gente mora perto do rio, né? Que bom seria ter um rio Paraíba para a gente pular aqui, tomar um refresco, né? Tá caloraço ali fora. Putz, se eu entrar ali, eu saio com um terceiro olho, de tão tóxico que é o rio. Por quê? Por quê? Qual é a justificativa para esse rio estar desse jeito? Qual é? Eu não consigo compreender. A gente tinha capacidade tecnológica de produzir saídas para isso, para o nosso ar. Simples filtros já ajudariam, o que a boa vontade de algumas empresas nem isso pode proporcionar. Agora, a nossa água, nós somos os únicos seres vivos, além dos peixes, óbvio, que descartam nossos rejeitos na água. A gente não consegue produzir uma linha lógica razoável e concreta de longevidade para fazer uma política pública que não destrua a nossa natureza, não destrua o nosso rio, para que a gente possa usufruir do nosso rio quando a gente sentir vontade disso. Porque se tem uma coisa que o Estado tem que proporcionar, e eu já disse aqui, é a dignidade humana, a dignidade, ela respeita os anseios populares, no seu limite, no que for possível. Mas era para ser possível termos rios limpos, saudáveis, próprios para banho. Mas não é. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade não comporta hoje esses sonhos e perspectivas. Agora, para devolver para a Nena, eu gostaria que não só ela, os nossos espectadores, respondessem essa pergunta, que ela até já iniciou, que eu vou começar por a parte que ela iniciou. Até quando a gente vai aceitar, até qual consequência vamos suportar sem fazer nada, sem ficarmos passivos perante isso? E a minha pergunta vai no sentido mais amplo. Até quando é possível os nossos indivíduos de Volta Redonda, os nossos indivíduos do Brasil, não serem capazes de olharem para o nosso potencial, de olharem para o que nós somos enquanto nação, enquanto cidade, e não entender disso o nosso futuro, sabe? A gente não fazer o nosso futuro, o presente, a realidade de luta, porque é muito incompreensível para mim, pelo menos, não sei se eu sou excepcionalmente esquisito sobre isso,
Mas para mim é incompreensível, porque é tanto potencial, é tanta coisa boa, é tanta água limpa, é tanto aquífero, é tanta terra fértil, é tanto vento, é tanto sol, é tanta variedade, que eu não consigo compreender o porquê a gente não se une enquanto sociedade, de fato, popular, e obriga as coisas a acontecerem. Porque o poder é nosso, a representação democrática, ela está lá para facilitar a burocracia, para facilitar o dia a dia da prática política. Mas o poder emana do povo. O povo deve exigir isso. E propõe essa união aqui hoje. Espero que em cada segunda-feira, de 10 às 11, que vocês nos acompanhem, vocês possam estar aqui, cada vez mais espectadores, para poder sempre, semanalmente, propor que a sociedade faça a sua luta coletiva. Porque é só assim que a gente vai sair desse atoleiro, desse buraco quebrado que a gente está. Rodrigo, então, Rodrigo, eu concordo com você. Agora, nós estamos numa democracia e nós temos, com certeza, de mudar tudo isso através do voto, nos conscientizar do voto. A gente tem que ter consciência em quem vai votar. Desde o nosso representante de rua, aquele que está na associação de bairro, até o presidente da República. A gente tem que olhar para as pessoas de um modo, fazer uma análise do que quem é essa pessoa, o que ela vai poder fazer por mim? Por que ela está querendo ser presidente da associação? Qual é a luta dela? Ela vai trazer melhoria para o nosso bairro? É a partir daí que a gente constrói uma boa política da cidade. A gente tem que... Porque é esse o nosso sistema, nós somos democratas. Então, essa é a nossa maior arma, é o voto. Vamos votar em pessoas mais socialistas, que pensem mais na divisão do lucro, que coloquem todo mundo na mesa, que todo mundo tenha o que comer. É isso que nós temos que fazer. Votar bem e votar pelas pessoas que estão a nosso favor. É isso que a gente vai ter que fazer. E outra coisa, Rodrigo, eu hoje vi uma notícia que eu fiquei muito preocupada, porque hoje hoje ou ontem, não sei, eles, enfim, votaram o orçamento da União. E por incrível que pareça, eles estão tirando dinheiro do SUS. Você acredita? Da Previdência. Por que eles estão tirando dinheiro do SUS? Porque eles têm que dar para as emendas dos deputados, dos senadores, da classe política, porque essas emendas, elas vão servir para colocar asfalto na rua, trocar lâmpada, mas vão tirar logo de quem? Vão tirar logo do SUS, da Previdência Social, que é a coisa que mais nós precisamos agora. A gente precisa de previdência, a gente precisa de vacina. A gente tem 11% dessa população brasileira sendo vacinada. A vacina está em passos de tartaruga, está muito devagar. A pandemia avançando, nós temos, a pandemia cresceu entre os jovens, a gente não pode acabar esse programa sem falar da pandemia, porque ela traz um sofrimento muito grande para os nossos lares. A pandemia, ela está contaminando, ela aumentou 500% entre os jovens entre 35 e 49 anos, mais ou menos. Isso é muito grave. Existem crianças também morrendo de pandemia. E como é que um Senado brasileiro irresponsável tira dinheiro do SUS? Como é que pode isso? Pode isso? Você acha que é possível uma nação, passando pelo que nós estamos passando, é a pior gestão no mundo inteiro da pandemia brasileira? Eles tirarem dinheiro do SUS? Isso é inconcebível, é uma coisa inconcebível. A pandemia, ela está acabando com o Brasil, acabando. E eu acho que essa é a intenção desses governantes, é acabar mesmo, matar o povo. Eles têm essa ideia, essa supremacia branca, que está sendo tão falada, eles querem acabar com o povo, só pode ser isso. Como é que você pode tirar dinheiro da saúde numa época dessa? Isso é uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Eu acho que a gente tem que se solidarizar com esses 300 mil mortos.
É uma cidade inteira, é uma cidade... a Volta Redonda tem 268 mil habitantes. 300 mil mortos foram... É uma cidade maior que Volta Redonda. É muita gente, muita gente. Então, aqui nós já estamos terminando, né, Rodrigo? A gente vai estar aqui todas as segundas-feiras, das 10 às 11, falando de tudo um pouco, que nem diz os mineiros. Nós vamos falar de tudo um pouco, porque é isso que a gente quer trazer, essa ansiedade da gente querer mudar esse país, essa ansiedade de querer ter uma cidade melhor, ter um bairro melhor, e só tendo um bairro melhor a gente constrói uma cidade. Mudar esse pacto federativo que deixa o dinheiro todo lá em Brasília e não traz o dinheiro para a cidade. O cidadão vive aqui na cidade, é ele que precisa do dinheiro, ele é que precisa de boa saúde, de posto de saúde, e nós precisamos fazer isso, sabe? A Sandra está falando que a luta começa aqui dentro da nossa casa, e é verdade, a gente começa a luta aqui, dentro da nossa casa, e nós vamos mudar esse país. Eu, a Sandra e o Erasmo, que somos de outra geração, a gente está apostando muito no poder dos jovens, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer para vocês, jovens, que se unam a nós, que venham com a gente, que lutem pelo meio ambiente, por uma cidade melhor, por mais ensino, por mais saúde, por menos poluição. A gente tem que melhorar a cidade, tem que melhorar o bairro, tem que melhorar o estado e tem que melhorar o país. Está aqui na nossa mão. E através do voto, nessa democracia, mambembe mais democracia que nós temos, que nós vamos mudar. Senão a gente não consegue, Rodrigo. A gente não vai conseguir. Depois que a gente vai ter que começar pequeno. Vamos votar em bons políticos. É isso que nós temos que fazer. E essa divisão do lucro, esse lucro absurdo. Agora eu descobri que existe uma palavra, pode ser antiga, mas eu descobri agora uma palavra chamada renta. O que é a renta? Não é mais renda, é renta. É gente ficando mais rica só porque tem dinheiro. Então, a gente precisa taxar as grandes fortunas, precisa fazer com que todos paguem impostos, não só os pobres, não só os trabalhadores, porque do trabalhador é fácil tirar, porque ele não tem para onde fugir, ele tem que pagar, não tem jeito. Imposto de renda, ele tem que pagar, tem que ter andado certinho. Agora, as grandes fortunas brasileiras, elas têm milhares de modos de fugir dos impostos. Elas não têm consciência que os impostos bem pagos, um povo que vive bem, talvez até aumente o lucro delas, porque a gente tem que viver bem, a gente não pode mais viver nessa exclusão, nessa miséria que está se tornando o povo brasileiro, um povo que não tem mais nem o que comer. E essa é uma tristeza muito grande, muito grande, muito grande. E as vacinas, a gente tem que lutar pelas vacinas. A América Latina inteira, ela está com pouca cobertura de vacinas. É porque é uma região extremamente pobre, o Caribe. Nós estamos sem vacinas, a gente tem que também lutar por isso. Então, eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado aqui do nosso Tudo Um Pouco, vocês que são aí nossa população ribeirinha, aqui das cidades do Vale do Paraíba, contem com a gente. Se quiserem falar sobre qualquer assunto específico, nós estamos aqui com as portas todas abertas. Agradecemos à oposição metalúrgica que nos deu esse espaço para tratar do meio ambiente, porque eles também acham que é importante que se trate de meio ambiente. E eu fico por aqui, desejo a todos um bom fim de semana, a todas as mulheres, homens, trabalhadores, trabalhadoras, que aquelas pessoas que estão dentro das suas casas, fiquem dentro das suas casas. Eu sei que está sendo um momento extremamente difícil, mas eu acho que é o único modo da gente sair, é a gente se preservando, porque a gente precisa ter forças para lutar, forças para resistir. Então, muito obrigado, e até segunda que vem. Um grande beijo para todo mundo, um abraço, e fiquem com Deus. É isso que eu desejo para todos, que vocês tenham muita proteção agora. Bom dia. E juventude, ouviu a notícia da Nena, né? A taxa de mortalidade cresceu. A taxa de mortalidade entre a gente vai pegar fogo. Já está pegando fogo.
tal qual a Amazônia também. Esse governo é ótimo, é um piromaníaco. A questão é, você vê, logo agora, enquanto nossa faixa de idade está começando a ser massacrada por esse vírus na rua, não vai ter mais dinheiro no SUS. Essa política vai tirar o dinheiro do SUS. Então, juventude, esse é o terror, juventude. Porque o terror é a gente morrer sem propósito, sem motivo, largado no meio da rua, sem hospital para cuidar da gente. Imagina você com 30 anos, acabou de fazer sua vida dar certo, deslanchar e ter que enfiar um tubo na sua garganta para você conseguir respirar, e mesmo assim você não conseguir. Se tiver o tubo, porque não vai ter dinheiro para comprar. Então, assim, juventude, agora é a hora. A gente não pode deixar a nossa velha guarda fazer as coisas pra gente. A gente vai ser responsável ou vai esperar serem responsáveis por nós? É a nossa hora. É a gente que tem braço para fazer. A gente tem que ter a força para fazer também. E é muito ruim viver hoje num país onde 300 mil mortos e contando para frente, onde a gente não vai ter como pensar, porque recentemente também outra notícia que eu trago foi uma projeção que, pelo planejamento do Ministério da Saúde, adultos com comorbidades vão começar, sem comorbidades, começar a ser vacinados ali em novembro. Então quer dizer que toda a juventude, de fato, só vai ser vacinada no ano que vem. No ano onde, em menos da metade dele, a nossa taxa de mortalidade já está superando a dos outros grupos etários. Por quê? Não existe política, e por não existir política, não existe responsabilidade. A gente vive num abatedouro. Os ônibus hoje são câmaras de abatedouro humano, porque não respeitam a liberdade do indivíduo de continuar vivo, a liberdade do indivíduo de ter dignidade, a liberdade individual de poder prover a sua família com a sua presença, não com o seu velório. Essa é a liberdade individual que esse governo não consegue compreender. Porque dizem, nós temos que ter a liberdade de ir trabalhar. O que é mais importante? O trabalho é a sua vida. Você trabalha sem vida ou você vive sem trabalhar durante 2 meses? Porque se existisse política, nós teríamos um auxílio emergencial que poderia nos manter em casa, vivos, não com 300 mil brasileiros a menos, não com 500 volta-redondências a menos. O auxílio proposto hoje não paga 1/3 da cesta básica. E a gente espera viver com dignidade com isso, ou morrendo ou ganhando R$150 por mês? Mês. Você vive com R$150 por mês, espectador? Não vive. Ninguém vive. E é isso que o nosso governo quer que a gente se obrigue a passar. Miséria ou morte. É o novo grito do Ipiranga. E se a gente for levar em consideração algumas outras questões, a gente vê que esse orçamento que eles querem poupar, mas não cobraram as dívidas tributárias das igrejas, que recentemente perdoaram. Perdoaram as dívidas tributárias dos milionários. Quantos bilhões nós podemos ter ganho e perdemos para deixar no bolso de milionário, que não faz nada para a gente, que só é milionário porque ele quer acumular para ele. Ninguém é milionário e mantém a lógica de entender a sociedade plena. Quem acumula mais de milhões, nitidamente tem que entender que os outros, à sua volta, não vão ter nada. E essas pessoas têm perdão. Enquanto o povo, todo dia, tem que estar na rua impiedosamente morrendo. Os nossos jovens, impiedosamente morrendo.
Ah, mas a culpa é de quem sai. Concordo. A culpa é de quem sai porque não existe política, não existe governo, não existe Estado nenhum para obrigar, de fato, as pessoas a ficarem em casa, darem condições para as pessoas ficarem em casa, para cuidar dos idosos, das crianças, em casa. Abrir leito, não para sair correndo contra o tempo, para evitar que mais pessoas morram, mas para evitar que um dia elas venham a morrer por coisas que não sejam a própria velhice. A gente tem que entender que uma sociedade forte passa por todos fortes. E a gente acabou de perder muitos idosos que viveram história do Brasil e não vão mais poder ensinar para a gente nada que viveram. Nós perdemos jovens que poderiam lutar e não estão lutando, porque morreram. Nós perdemos adultos produtivos para a economia girar. A economia não está girando. O que tem que gerar é esse tabuleiro. O que tem que gerar é essa mesa. E com o voto, um povo na rua, não esperando um milagre cair do céu, não achando que só porque a CSN dá empregos, a gente tem que aceitar os crimes que ela faz. A CSN é obrigada a dar os empregos e combater a poluição. Não um nem outro. Ela não tem que ter boa vontade para fazer isso. É a lei. É a obrigação dela fazer isso. E a gente não pode aguentar calado esse tipo de abuso, esse tipo de autoritarismo, esse tipo de desrespeito escancarado com a nossa própria população. Eu agradeço muito aqui o espaço à oposição metalúrgica, ao Partido Verde, aos espectadores, à Nena principalmente, por estar aqui, por estar botando a sua experiência para o povo, para quem estiver nos assistindo, espero que nas próximas segundas nos assistam mais, para que essa experiência e um pouco dessa revolta a gente consiga fazer uma mistura que dê para a população compreender o que ela tem que compreender e votar melhor. E ir para a rua quando o voto for ruim. E se compreender como direito, como sujeito de dignidade e de direitos, não como um ser passivo de crimes dos outros. Porque não somos seres passivos de crimes alheios. Nós somos seres de dignidade. E com isso eu me despeço. Aguardo todos vocês a semana que vem para a gente poder fazer mais um programa, com entrevistas, com análise, com notícias. E espero que com notícias melhores. Rodrigo, talvez a semana que vem a gente fale um pouco da economia solidária, que ajuda as pessoas a ficarem em casa e ter uma renda extra. Então, a gente pode pensar nisso, e eu achei muito boa a sua fala, acho que é muito, muito, muito legal. Já tive 23 anos também e tinha esse ímpeto, e então eu acho que isso equilibra a minha calma, vou dizer assim, e esse seu ímpeto. Então, nós aqui nos despedimos, né, Rodrigo? Muito obrigada, é um prazer enorme contar com a sua juventude, com o seu entusiasmo. Nós ficamos muito felizes de você estar aqui com a gente nessa luta ambiental. E agradeço demais. A gente agradece demais essa oposição metalúrgica, a Sandra, o Erasmo, o Gabriel, que é o nosso especialista nas mídias. Muito obrigada a todos, né, Rodrigo? E até a próxima semana. Valeu, meu povo brasileiro. A gente conta com vocês, hein? Vamos até crescer. A próxima. Crescer essa corrente. Vamos juntos. Não escutei. Mais uma vez. Sou estudante.
E aí, Rodrigo?